Vamos lá então, Lucas 22, 3. Diz assim o texto, Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Amém? Olha só, irmãos, como comentamos ali no início da reunião, será que uma força do mal, um demônio, um espírito, pode entrar na vida de uma pessoa que crê no Senhor Jesus? Será que o diabo tem essa capacidade de entrar na vida de um cristão? Então, veja bem, já começamos lendo o texto aqui, mostrando que é possível, sim, um demônio entrar na vida de uma pessoa que crê no Senhor Jesus. Esse Judas aqui que nós lemos, ele era quem? Ele era um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. E ali o texto fala que o diabo entrou nele. Irmãos, olha só, por isso que a Bíblia fala que é para nós vigiarmos e orarmos. Por quê? Porque o diabo é o nosso adversário. Anda de redor como um leão procurando alguém para devorar. Então o diabo anda na volta procurando alguém para devorar. Então a pessoa que não crê no Senhor Jesus Cristo, ela já está na mão do inimigo. Então ele vai querer devorar quem? Aquela pessoa que acredita no Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu peguei um texto que fala que o Satanás entrou em Judas. Agora, tem vários textos aqui na Bíblia que mostram isso. Tem muitos textos que mostram pessoas que eram da fé, que eram de Deus, que em um certo momento abriram a guarda e o mal entrou. Porque a Bíblia diz assim, irmãos, tem um texto que fala assim, que aquele que é de Deus, o diabo não pode tocar. Então, aquele que é de Jesus, o diabo não pode tocar. Mas se abrir a porta, ele vai entrar. Não pode abrir a porta para o inimigo. Porque quando alguém abre a porta, vai dar espaço para o inimigo agir na vida dessa pessoa. E o objetivo do diabo qual que é? É matar, roubar e destruir. Então, olha só, nós vamos percorrer alguns textos bíblicos hoje e cremos aqui que Deus vai falar com nós, né? Vai nos dar o entendimento que nós precisamos. Amém, irmãos? Tem um texto lá no livro de Mateus, capítulo 5, no versículo 27. Se você quiser abrir lá. Mateus 5, versículo 27. Amém? Mateus 5, 27. Só voltar um pouquinho para trás ali, né? Nós temos em Lucas, você vai estar em Mateus 5, 27. Diz assim, fala assim, ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Olha só, significa uma intenção impura no coração, abre porta para quem? Para o Satanás entrar. Está vendo o texto aqui? Eu digo que só na intenção, o Senhor Jesus declarou aqui, a pessoa já adulterou. Então o que acontece? O diabo ele vai trabalhar dia e noite para entrar na vida de um cristão. Então muitas pessoas hoje não precisam ter relacionamento com outra pessoa para adulterar. Se ela tiver a intenção no coração, ela já adulterou. Tanto homem como mulher. Só na intenção já está adulterando. E ali já entra quem? Entra um demônio. E já vem trazer o quê? Destruição, né? No lar, na família, na vida das pessoas. Então a intenção dá uma oportunidade para o diabo agir na vida da pessoa.
E a Bíblia diz que os adúlteros não vão herdar o reino de Deus. Então, olha só, uma coisa é tão simples. Às vezes as pessoas acham assim, irmãos, que para o diabo entrar na vida de uma pessoa, a pessoa tem que fazer coisa horrível, né? Tem que se prostituir, matar, roubar, não precisa nada disso. Nós temos aqui, que fala aqui que só na intenção, né, o mal já vai entrar na vida da pessoa, já vai adulterar. Só na intenção. Se fosse, porque assim, irmãos, o que acontece? O Espírito de Deus, ele habita em nós. O Espírito de Deus, quando Jesus veio na terra, habitava nele. E o diabo trabalhou muito para tentar entrar em Jesus, lá na tentação. Aí Jesus não abriu espaço. Então nós não devemos abrir espaço para o inimigo. Então, o diabo ele entra na vida das pessoas numa forma mais sutil que ele puder. Né? Então, às vezes, coisas simples. Quer ver? Nós temos um texto ali no livro de Atos que fala que pela mentira entra o diabo na vida da pessoa. A mentira, o diabo é quem? O diabo é o pai da mentira. Então, uma mentira dá espaço para o Satanás agir na vida de uma pessoa. Nós temos um texto ali no livro de Atos que fala, uma pessoa que mentiu, o apóstolo falou assim, por que Satanás encheu o teu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo. Então, uma mentira, o diabo entra na vida da pessoa. Então, olha bem isso aqui, uma coisa simples. Então, às vezes as pessoas, eu já ouvi algumas pregações, né? Como eu falei para você no início ali, que o diabo não pode entrar na vida de uma pessoa que crê no Senhor Jesus Cristo. Abre a porta para ver se ele não entra. Então, nós temos que estarmos atentos, amém? Então, vamos abrir lá no livro de Atos, Atos capítulo 5, deixa eu ajudar você aqui. Você está em Mateus, aí você vai para Marcos, Lucas, João e Atos. Sai para frente um pouquinho, você vai achar o Atos aí. Atos, capítulo 5, versículo 1. Amém? Olha o que diz o texto aqui, Fala assim, Entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e levando o restante depositou aos pés dos apóstolos. Versículo 3. Então disse Pedro a Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentasse no teu coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Está vendo no versículo 3, houve um diálogo ali onde o Pedro falou assim, então disse Pedro a Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Ananias era uma pessoa que cria em Deus. Tanto é que eles estavam indo na igreja, eles levaram uma parte uma parte da propriedade que eles venderam lá, eles levaram para onde? Levaram para a igreja, foram na igreja. Quando chegaram lá, o apóstolo Paulo falou assim, você não está mentindo, você não está mentindo para homem, mas você está mentindo para o próprio Deus. E por que tu deixou Satanás entrar no teu coração? Então a mentira dá espaço para quem? Para o diabo. O diabo entra na vida da pessoa. Eu sou de Jesus, pode ser. Se mentiu, o diabo vai entrar. Por isso que é importante, irmãos, por hipótese alguma nós mentirmos, né? Podemos ter um prejuízo grande, nem que tenha. Temos que falar a verdade. Esses dias nós tínhamos comprado um amplificador desse ali, de 1000 watts, e aí eu instalei as caixinhas menores que eu tinha junto. E aí cheguei lá e disse pro cara, queimou o teu aparelho. Aí disse, tu colocou outra caixa a não ser que eu te vendi? Coloquei. Falei sincero para ele. Então, a mentira, ela nunca vai dar resultado. Pelo contrário, vai prender a pessoa quando alguém mente.
E às vezes coisas simples, as pessoas mentem, né? Para tentar levar vantagem. Isso, o diabo entra na vida da pessoa. Por isso que às vezes a vida das pessoas vão de mal a pior. Tem um demônio ali dentro da vida da pessoa. Então não é uma coisa grande, não é uma coisa forte, é uma coisa tão pequena, mas que o demônio entra. Por que encheu Satanás o teu coração? Então o diabo entrou na vida de Ananias. E Ananias era um homem de Deus. Para nós entender o caso aqui, irmãos, na época, o povo era muito unido. Então o que eles faziam? Eles vendiam as terras que eles tinham e doavam lá na igreja. Doavam o dinheiro na igreja, eles viviam unidos. A partir do pão, eles eram uma família só. Então quem tinha propriedade, eles vendiam e doavam lá para a igreja para poder manter a comunidade. E fala que eles venderam a propriedade, né? O texto fala que propriedade, e mentiram para o Pedro que tinha vendido por um valor e eles reteram um pouco do valor em casa e levaram só um pouco do valor lá na igreja. Mas ele poderia falar para o Pedro, Pedro, eu vendi por 100, estou te trazendo 50, que não era pecado, porque eles doavam de coração aquele dinheiro para a igreja. Não era obrigado eles vender tudo que eles tinham e doar. E aqui ele acabou abrindo uma porta para o diabo e mentiu então para o apóstolo Pedro, mas na verdade estava mentindo para o próprio Deus. Não mentisse ao homem, mas mentisse ao Espírito Santo. Então quando ele fala assim, Satanás encheu o teu coração. Então ali o demônio entrou. Para você ver que a situação é tão grave esse tipo de mentira, irmãos, que se você observar o texto aqui, fala que o homem morreu nos pés do apóstolo, Ananias. Deixa eu ver se nós achamos aqui. Quer ver? A coisa é tão grave, parece uma coisa tão simples, né? Mas é muito grave. No versículo 5, ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Então o homem morreu ali, caiu ali, morreu. Depois veio a mulher dele e morreu também, por causa de uma mentira. Hoje nós talvez não vamos morrer de morte física, mas espiritualmente nós vamos morrer, nós vamos ficar separados de Deus, né? Porque o mal entrou dentro do nosso coração. Então o diabo pode entrar na vida do cristão? Claro que pode. Se não vigiar, entra. Por isso que Jesus falou, vigiai e orai, para não cair em tentação. Não caia em tentação, né? O espírito de vocês está pronto, mas a carne de vocês é fraca. A carne é fraca. Então Jesus mandou vigiar. Então nós vimos dois casos aqui, a intenção dá lugar para o diabo, que está ali no texto, né? Aqui nós lemos um texto em Ananias, né? Que fala que através da mentira o diabo entra na vida de uma pessoa. Porque deixou encher Satanás teu coração. Então tudo que não é bom, tudo que não vem de Deus, vem da onde? Das trevas. Irmãos, tem um outro texto ali que mostra um outro apóstolo do Senhor Jesus deixando o diabo entrar na vida dele. Olha só que coisa séria. Mas tudo bem, o Judas traiu Jesus, né? Tudo bem. Mas o outro camarada que deixou o diabo entrar foi quem? O apóstolo Pedro. O diabo entrou nele. Quer ver? Vamos ler lá, irmãos. Olha só. Mateus 16, 23. Volta para trás um pouquinho lá. Mateus 16, 23. Só voltar um pouquinho para trás lá. Amém? Nós vamos ler no 21 aqui para nós poder entender todo o texto aqui, tá, irmãos? Eu tinha marcado o 23 aqui. Mateus. Deixa eu ver aqui. Mateus 16, 23. 23. Estamos aqui ao vivo, né, pelo Facebook. Daqui um pouquinho nós vamos fazer a oração aqui da fé e Deus vai também abençoar as pessoas que estão nos assistindo e vão assistir esse vídeo ainda, amém? Então diz o texto assim, irmãos, olha só, versículo 21. Desde esse tempo
começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Versículo 22. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tenha compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Ele estava declarando aqui que a palavra de Jesus não era verdadeira. Isso não vai te acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda-te, Satanás. Arreda-te, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Está vendo isso aqui, irmãos? Olha só, vocês observaram bem esse texto aqui? Por que o diabo entrou no Pedro? Porque ele não deu crédito à palavra de Jesus. Jesus falou que ia acontecer algo e ele disse que não ia ser assim. Quando nós, irmãos, agimos o contrário da palavra, não damos crédito, lemos, a palavra não é para ser interpretada, a palavra é para ser aplicada. Quando lemos, isso não é bem assim, isso aqui era no tempo dos apóstolos. Jesus falou, irmãos, ide por todo mundo, pregai o evangelho. Então o evangelho é para mim e para você. Então quando Jesus falou, ide pregar o evangelho, ele estava dizendo assim, vocês têm que acreditar na minha palavra. E o Pedro não acreditou na palavra de Jesus. Eu vou morrer e vou citar. De maneira nenhuma vai te acontecer. Ali o Pedro deixou o quê? O diabo entrar na vida dele. Quando ele não deu crédito para aquilo que Jesus estava falando. Então, quando nós não demos crédito para aquilo que Jesus falou na palavra dele, nós estamos abrindo porta para o diabo entrar. Tanto é que ele fez uma oração, né? Arreda-te, Satanás. Repreendeu um demônio que estava no apóstolo Pedro. Então, como que o diabo não entra na vida do cristão? Se não vigiar, entra. Então, lá o texto, né? O texto que está lá no livro de Pedro, capítulo 5, versículo 8, fala assim, que o diabo é o nosso adversário. Ele anda ao derredor como um leão, procurando alguém para devorar. Então, por isso que é importante, irmãos, nós termos compreensão das Escrituras, da palavra de Deus. O erro vem por falta do conhecimento. E a ação, o erro de um cristão vai gerar muitos transtornos. Vai gerar angústia, vai gerar perturbação, vai gerar... Semana passada nós falamos, né, que o ódio no coração de uma pessoa, o ressentimento de qualquer pessoa, ela dá lugar para o diabo. Quando alguém tem ressentimento de alguém, ela dá lugar para o diabo. Porque Jesus falou o quê? Que é para amar quem? O nosso próximo como a nós mesmo. Então, se você tem ódio de alguém, você está abrindo uma porta para o diabo agir na tua vida. Por isso que vem as angústias, as opressões, as perturbações na alma. Então, essa palavra aqui, irmãos, é importante nessa noite. Por quê? Por que Deus nos deu essa palavra aqui? Porque Deus não quer ver o povo dele preso por forças espirituais do mal. Ele quer ver o povo dele livre. E quando alguém está preso espiritualmente, essa pessoa vai ter problemas, não vai ter como Deus agir a favor dela. O diabo vai fazer um estrago ali na vida da pessoa. Então nós vimos casos aqui de homens de Deus, que num certo momento quem? O diabo entrou. Nós falamos de Ananias, né, que era da fé, Pedro, e falamos ali do Judas, que também era apóstolo, tanto Pedro quanto o Judas. Não vigiaram, né? E acabaram abrindo a porta para o inimigo. E assim é comigo e com você, irmãos. O evangelho não é uma história, você conhece. Aqui, o Satanás entrou aqui na vida do Pedro, entrou na vida de Ananias. Deus não trouxe essa palavra para nós ter conhecimento histórico. Ele trouxe essa palavra, mostrou aqui nas Escrituras para nós o quê? Toda a Escritura é inspirada por quem? Por Deus. E é útil para colocar nós na linha, colocar nós segundo o propósito de Deus. Então essa palavra aqui não está por acaso aqui. Isso aqui Deus permitiu para mostrar para nós a importância de nós estarmos vigiando a cada dia, para não dar lugar ao diabo. Tem um texto lá no livro de Efésios que fala, né? Não deis lugar ao diabo, ele é adversário. Então Deus ele quer que nós venhamos dar lugar a quem? Ao Espírito Santo dele. Amém, irmãos? Então por isso que é importante isso aqui, porque uma vez
Uma vez o diabo não impedindo você de aceitar Jesus, de ser batizado, ele vai tentar impedir de você desfrutar daquilo que Deus tem para você aqui. E só tem uma forma dele impedir, se nós abrir a porta. Senão, não tem como. Se nós estiver com a nossa casa no altar, não tem como. Tudo bem, irmãos. Você pode dizer assim, mas não existe ninguém santo nessa terra. Todo mundo peca. E verdade, todo mundo peca. Todos nós somos pecadores. Por isso que é importante, né, nós estarmos atentos e quando acontecer algum erro, né, falar com Jesus. Jesus, realmente, na verdade, eu menti, não devia ter mentido, então eu quero que o Senhor me perdoe, me lave com teu sangue, não deixe o diabo, né, criar espaço na tua vida. Já acerta logo a hora que tu cair em si. Faz uma oração, o sangue de Jesus é para isso, é para nos purificar de todos os nossos pecados. Então vem a perturbação, vem as amarras. Eu estava outro dia conversando com o João ali, o irmão da Márcia, e ele falou que tem casos, pela falta de perdão, gera câncer no estômago das pessoas. Tem pessoas que têm câncer porque não perdoam. Então olha só o que o diabo faz. Então não deis lugar ao diabo, o diabo é adversário. Amém, irmãos? Então essa palavra aqui, talvez você já ouviu, né? Como eu já ouvi, alguém pregando, falando que de maneira nenhuma o diabo pode entrar na vida de um cristão. Mas a Bíblia não diz assim. A Bíblia mostra o contrário. Que homens de Deus, em um certo momento, deixaram o mal entrar. Eu estou falando aqui do apóstolo Pedro, numa situação onde ele falou o quê? Que de maneira nenhuma aquilo ia acontecer. Ele foi contra a palavra de Jesus. Mas tem outra parte que ele mentiu também. Quando Jesus foi à cruz. Quando Jesus foi à cruz, ele também mentiu. Ele disse, nem conheço esse camarada aí. Depois ele chorou amargamente e se arrependeu. Né? Mas tem agora pregando aqui, me lembrei desse texto aí, onde o Pedro, né, negou Jesus lá. É que eu estou ao vivo aqui. Amém, irmãos? Então, assim, ó, é que daí eu estou ao vivo, eu vou ter que parar aqui, daí vai me atrapalhar aqui o meu vídeo aqui, tá? Olha só, irmãos. Então é importante essa palavra que nós temos ministrando aqui nessa noite, né? Essa palavra não veio para julgar ninguém, não. Jesus não manda coisa para julgar ninguém, nem para oprimir ninguém, para abrir os nossos olhos, né? A palavra vem sempre para nos ajudar, né? Nós não subimos aqui no altar, né? Inclusive a gente não conhece a vida de ninguém, né? A gente não está sabendo o que a pessoa faz no dia a dia, nem nos interessa. Nós sempre subimos aqui no altar pedindo uma palavra para Deus, para que Ele venha nos dar uma palavra direcionada para que as pessoas venham ser ajudadas, como eu sou ajudado com a palavra. Então o objetivo de você vir no culto ou em qualquer outra igreja é de ouvir a palavra. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. E a palavra vai dar o entendimento então que nós precisamos. Porque o Senhor Jesus passou o tempo todo dele ensinando aqui as escrituras para as pessoas, né? Ele passou explicando a palavra para as pessoas. E ele quer que essa palavra continue sendo explicada e ensinada. Amém, irmãos? Então hoje eu vou deixar essa palavra aqui, não cai nessa aí que se você não vigiar, né, o mal pode entrar na tua vida. E vocês observaram que é coisa simples, uma mentira, uma intenção, né, uma rejeição da palavra, não aceitar a palavra como única verdade, coisinhas simples, o diabo entra. Então não precisa o cara fazer, que lá está pintando e bordando, né? E às vezes a pessoa não está pintando e bordando, mas está deixando a mentira entrar, a intenção mal entrar, e ali o diabo vai estar entrando ali também. Amém, irmãos? Então hoje eu vou deixar essa palavra aqui e seguir o conselho do Senhor Jesus Cristo, né? Vigiai e orai. O Espírito, Jesus falou para os discípulos dele, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então temos que vigiar, né? Estar na presença de Deus vai fazer a diferença, amém? Então eu vou pedir para o Deoclésio ali ungir com óleo ali para nós fazer essa oração aqui, para nós podermos clamar a Deus aqui para que Deus venha nos abençoar, amém, irmãos? Amém?
Nós vamos orar aqui para as pessoas também que estão nos assistindo aqui. E Deus vai abençoar lá em casa essa pessoa hoje, amém? No mundo espiritual não há distância. No mundo espiritual não há distância. Amém? Amém? Então nós vamos ficar de pé, irmãos. Vamos fazer essa oração aqui. Olha só, irmãos, eu sempre falo aqui, ó. Eu sempre declaro aqui antes de nós orarmos, o Senhor Jesus está aqui no nosso meio. Amém? Ele está aqui no nosso meio, é um Espírito, Jesus é Espírito. E ele falou assim, se tiver 2 ou 3 pessoas reunidas, eu estou no meio de vocês. Então o Senhor Jesus está aqui no meio. Por que eu estou falando isso? Porque você pode falar com Ele, você pode clamar a Ele. Né? Lembra do cego Bartimeu? Eu sempre falo isso, lembra do cego Bartimeu? Jesus ia passando e Bartimeu cego, Jesus ia passando. Se ele não grita, se ele não clama, nada ia acontecer com Bartimeu. Se ele não clama, nada ia acontecer. Jesus estava passando de largo já, né? E ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia, tenha compaixão de mim. Jesus, opa, tem alguém... Jesus voltou, atendeu o cego Bartimeu, que depois passou a enxergar. Então é assim, Jesus está no nosso meio, né? Então você clama a Ele, clama a mim e responder-te-ei. Amém? Então nós vamos fechar os nossos olhos, irmãos. A pessoa que nos assiste da mesma forma. E você vai fazer uma oração junto comigo aqui nessa noite, amém? Fala assim comigo, ó. Senhor Jesus, eu glorifico o teu nome e eu reconheço a tua palavra como única verdade. E nessa noite eu reconheço que eu preciso do teu perdão. Jesus, me perdoa de todos os pecados que eu cometi, com pensamentos, com atitudes, com palavras vãs. Jesus, toda a intenção que entrou no meu coração, que não agrada a ti, eu quero que o Senhor me perdoe e me lave com o teu sangue. Tira de mim tudo aquilo que está atrapalhando a minha vida e que a tua presença cresça sobre a minha vida para gerar paz no meu coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Então nós vamos ficar de olhos fechados, não deixa nada distrair. Né? Por que a gente pede para as pessoas fechar os olhos? Para a pessoa ficar concentrada em Jesus. Nada mais importa aqui agora a não ser nós falar com Jesus. Amém? Então você vai fechar os seus olhos, vai falar com Ele aí. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos, Pai, aqui nessa noite e reconhecemos já com palavras diante de Ti a necessidade, Pai, do Teu perdão sobre as nossas vidas, sobre a vida dessa pessoa aqui, sobre a vida dessa pessoa em casa. Então, meu Pai, faz todos livres aqui, Senhor, de toda amarra, de toda atadura, de toda acusação do inimigo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós amarramos, Pai, aqui todos esses espíritos acusadores. Essa pessoa rejeitou vocês, demônios, aqui nessa noite. Então vocês são amarrados agora, e no nome do Senhor Jesus, todos vocês que prenderam a vida dela até aqui, são amarrados. E eu ordeno que vocês soltem essa vida agora. Em nome do Senhor Jesus, sai, vai embora todo espírito acusador agora. Essa pessoa passa a ser livre aqui nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, que a Tua presença cresça ainda mais aqui agora. É uma noite, meu Pai, para essa pessoa sair livre daqui, Senhor. É uma noite, Pai, para essa pessoa sair daqui com paz. É uma noite, Pai, para essa pessoa sair curada da angústia, da ansiedade, da insônia.
É uma noite, Pai, para essa pessoa sair daqui livre de todo e qualquer mal da alma e do corpo físico. Então, meu Pai, abre os céus aqui nesse ambiente, onde essa pessoa está lá na casa dela, visita essa pessoa lá também agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Nós compramos a briga dessa pessoa que se encontra aqui em casa. Eu amarro vocês, demônios, do maior ao menor, do alto da cabeça até os pés. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu ordeno, sai, vão embora da vida dessa pessoa agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Todos os demônios que têm trazido aquela angústia, aquele mal-estar, aquela ansiedade, aquele medo, aquela incerteza na alma. Vocês, demônios, são amarrados agora. E no nome do Senhor Jesus Cristo eu arranco vocês da alma dessa pessoa e ordeno que vocês soltem ela agora. Em nome do Senhor Jesus, vão embora, saiam daí com esse mal-estar na alma. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Você, demônio, que tem perturbado essa pessoa lá no trabalho, que tem perturbado lá no trânsito, lá na casa dela, lá na madrugada. Vocês que têm perturbado essa pessoa, tirando o sono dela na madrugada. Vocês são todos amarrados aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu ordeno que vocês soltem essa vida agora. Vão embora, saiam do caminho dessa pessoa agora. Oh, meu Pai, a enfermidade no corpo físico, aquela dor muscular, aquela dor no corpo, aquela dor de cabeça, aquele mal-estar no corpo físico. Eu amarro você, espíritos de enfermidades, em nome do Senhor Jesus Cristo eu ordeno, espíritos familiares eu amarro agora aqui, em nome do Senhor Jesus, vão embora, saiam fora do caminho dessa pessoa agora. Todos vocês, demônios, que têm sido pagos e invocados, eu amarro vocês, eu desfaço aqui todo o trabalho feito, todo o encantamento. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu ordeno que vocês saiam do caminho dessa pessoa. Vão embora do caminho dela agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus está aqui. Essa pessoa está falando contigo aqui nessa noite, como eu estou falando agora. E eu te peço, meu Senhor, passa aqui de vida em vida. Atende o clamor, Senhor Jesus, de todos que se encontram aqui. O Senhor, as pessoas iam até a Ti, meu Senhor, e nenhuma delas o Senhor mandava embora da mesma forma. Então faz algo na vida dessa pessoa aqui, meu Senhor. Tira tudo aquilo que atrapalha a vida dela. Ouça o clamor, Senhor Jesus, dessa pessoa. E age segundo a sua necessidade. Age segundo aquilo que ela tem clamado aqui e no dia a dia, meu Senhor. Age a favor, meu Senhor. Traz a Tua presença, Senhor Jesus. Traz a Tua paz sobre essa pessoa. Abençoa todos em todas as áreas, meu Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.